Oi gente, Salva Fonseca por aqui, por aí estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos. Só passando aqui para te perguntar se você já está craque nas farinhas, já está craque em qual tipo de farinha que você vai usar, quais os tipos de massa que você vai usar, que são 4, só para recapitular. Massa base de pão salgado, massa base neutra, massa base para pão doce e massa base para pão doce recheado. E aí, você já fez todas, está craque para aprender a fazer pão modelado? O que vem a ser essas 4 massas que eu sempre falo para vocês? Gente, depois que você descobre que para fazer qualquer tipo de pão você só precisa dessas 4 massas, você vai longe, porque a confecção de pães modelados é uma coisa que está em alta. Depois que eu descobri isso, meus pães modelados e meus pães não passam a ser somente os redondos e somente ser aqueles retangulares. Por exemplo, quando eu comecei a fazer trança na minha cabeça era uma trança de 3 cordas. E quando eu falo 3 cordas, é 3 massas encarreadas em 3. E vai trançando. Eu achava que era somente 3, mas aqui no canal nós já fizemos a trança de 1 corda, de 2 cordas, 3 cordas, 4 cordas, fizemos tranças até de 12 cordas. E todas essas aulas eu postei aqui para você no canal. Se você não viu, corre lá para ver. Outros pães modelados que a gente faz muito aqui e a venda e o lucro é certo, são os pães feitos com a massa base neutra. Só recapitulando, a massa base neutra é aquela massa que não é nem doce nem salgado. Ela serve para vários pães, desde que esses pães sejam modelados e que esses pães sejam recheados com recheio salgado. Dá para fazer com recheio doce? Não. Essa massa é feita somente para recheios que sejam salgados. Por isso que eu falo do pão de torresmo, do pão de linguiça calabresa, que nós já fizemos muito, pão de queijo tipo parmesão ralado, outros pães que a gente fez aqui foi o pão de meia cura, que é um pão recheado com queijo meia cura lá de Minas. Este fica sensacional, mas os recheios têm que ser salgados. Outra massa base que a gente faz muito aqui e que o lucro é certo também é a massa base para pão salgado. E quando eu falo massa base para pão salgado, eu estou dizendo pão francês, bengala, a gente fala das baguetes também. Todo pão que você vê que é crocante por cima e tem aquela casquinha, tipo pão francês. Esses pães a gente pode rechear, desde que os recheios sejam também salgados. Podemos fazer pão francês, bengala e a baguete, como eu já te disse, mas também podemos rechear com frango, com catupiry. A gente pode fazer um pão, tipo um pão de pizza, desde que esses recheios não tenham muita água e esses recheios sejam salgados. Então, para você começar a fazer um pão modelado, que seja um pão tipo francês, ele precisa ter a água gelada como ingrediente principal. Outra massa base que eu faço muito com vocês aqui, e essa eu tenho certeza que vocês já estão craque, que vocês já fazem direto essa massa, é a massa base de pão doce. Essa massa de pão doce, essa massa base de pão doce, ela pode ser tanto recheada como não recheada. Mas o que eu indico para vocês é que vocês façam essa massa base de pão doce sem recheio. Só faça o pão doce normal mesmo, porque a próxima receita que a gente vai fazer é uma massa base de pão doce que é recheado. E eu já falo muito bem para vocês que o recheio da massa de pão doce tem que ser seca para não vazar no forno e não grudar o seu pão na forma. Essa massa que eu estou falando para você agora é a massa base de pão doce. Com ela a gente já fez trança, já fez vários tipos de pães modelados, desde que eles não sejam recheados, tá bom, gente? A última massa que eu tenho para falar para vocês é a tão famosa a massa base de pão doce recheado. O ideal dessa massa, e ela tem uma característica bem boa nela, que ela fica um pouco mais macia por dias. Mas por que ela fica um pouco mais macia por dia? Porque depois que a gente faz a massa e a gente boleia e faz aquela bola de massa já pronta, a gente começa a abrir essa bola de massa com as pontas dos dedos
e coloca ali 50 gramas de manteiga em ponto de pomada, a gente diz sem sal porque a gente só precisa da gordura, e a gente vai modelando, a gente vai amassando essa massa, sovando, até que essa massa absorva totalmente a manteiga. Esse aspecto que a gente faz, deixa a massa um pouco mais macia, deixa a massa, depois de pronta, mais macia por dias e deixa o seu pão que ele seja recheado muito saboroso. Muito se fala em colocar açúcar na massa base de pão salgado, que é o pão francês. Eu não aconselho muito colocar açúcar, mas por que aqui nas nossas receitas a gente coloca uma colher de sopa de açúcar para 1 kg de farinha de trigo? Porque depois de assado, esse pão tende a ficar muito branco. Então esse açúcar que a gente coloca, ele vai deixar aquela casquinha do seu pão francês bem amarela. Aquele estilo amarelo, como se fosse que você tivesse comprado na padaria. Se você não colocar essa colher de sopa de açúcar, esse seu pão vai ficar muito branco e não vai dar vontade de comer. Então, o ideal para a gente fazer um pão salgado é não colocar açúcar. Mas, se você quiser uma massa bem corada por cima, o açúcar, uma colher de sopa, é ideal para fazer isso. Já na massa base neutra, essa massa é bem balanceada, porque ela tem um pouco de açúcar e um pouco de sal. Então, o que deixa ela bem neutra. Como eu já disse para vocês, esses recheios têm que ser secos e recheios salgados. Porque essa massa, ela vai ficar com a casca de cima macia e a casca de baixo também macia. Por que isso acontece? Porque a gente coloca ou água morna ou a gente coloca leite morno. Isso vai fazer muito com que as massas fiquem bem macias, o que é o contrário do pão francês, porque o pão francês ele é feito ou com água bem gelada ou com água ou gelo, que ele vai triturando na massa. Já essa massa base neutra nossa, a gente precisa dela bem macia, ela pode ser recheada com vários recheios salgados. Faça, depois me conta aqui na seção de comentários, que eu estou curioso para saber. A massa base de pão doce, como o próprio nome diz, vai açúcar nos 4 cantos dessa massa. Bom, para as nossas massas que a gente faz aqui, a massa de pão doce, somente pão doce, sem ser recheado, a gente coloca 200 gramas de açúcar. E o peso ideal dessa farinha de trigo no total é 1,3 kg. Então, a gente coloca 200 gramas de açúcar, a gente coloca também 1 colher de chá de sal. Por que a gente coloca o sal? Geralmente, o que concentra a massa e que deixa a massa bem resistente na sova é o sal. A gente diz que o sal controla a fermentação. Então, se você não colocar o sal nessa massa, a sua massa pode crescer demais e na hora que você levar para o forno, ela começa a dar bolhas e essas bolhas estourarem e começa a murchar. Isso acontece na hora de assar, isso também acontece na hora de esfriar. A massa base de pão doce recheado, essa sim é doce com certeza. Também colocamos 200 gramas de açúcar na massa para 1,3 kg de farinha de trigo peneirada. E também o recheio dessa massa tem que ser doce com açúcar. Dizemos que, um exemplo, se for um pão de coco, esse coco vai ter que ser hidratado primeiro em 2 colheres de sopa de leite e 1 colher de sopa de açúcar para dar aquele gosto do coco. Se for recheado com outro sabor, recheado, por exemplo, a gente já fez uma receita de pão doce recheado aqui com doce de abóbora com coco, a gente já fez receitas recheadas com pudim, recheadas com várias coisas, com vários recheios doces, desde que eles sejam bem secos e não solte aquela água na hora de assar, porque assim vai ser muito ruim o seu aspecto depois de tirar do forno, hein? E agora vem a minha pergunta para vocês. Quais são as receitas daqui do canal que vocês já fizeram em casa? Quais foram as receitas que deram certo e quais foram as receitas que deram errado? Vocês aprenderam bem o que é massa base de pão salgado? Preciso saber se vocês aprenderam bem o que é a massa base neutra. A massa base de pão doce e a massa base de pão doce recheado. A partir desse momento aqui do canal, a gente vai precisar muito saber dessas 4 massas, que ela engloba toda a internet
E a gente pode fazer qualquer tipo de massa justamente com essas 4 massas aqui. Por isso que eu pergunto sempre para vocês e vou deixar aqui embaixo na seção de comentários para vocês me explicarem qual foi o certo e qual foi o errado. Qual é a mais fácil? Qual é a mais difícil? Qual que foi o que você fez? O que deu errado? Me faça uma pergunta, coloque as suas dúvidas aqui na seção de comentários que eu vou ter prazer de responder a todos. Hoje mesmo, de madrugada, às 3 da manhã, eu já respondi mais de 3.000 comentários. Alguns deles a gente consegue responder, outros já não está dando mais, porque somos mais de 160 mil pessoas aqui no canal que são loucos por panificação. Bom, eu sou um deles. Se eu não fosse inscrito e se eu não desse like no meu vídeo, então nem tinha por que eu estar aqui, né, gente? Então, presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. Essa minha turma desse curso que eu estou dando essas aulas agora está acabando. E eu vou ter um outro curso que não está marcado ainda, mas eu vou ter as minhas próximas aulas e eu vou formar uma outra turma desse curso de pães modelados. Então eu preciso que vocês que estão aqui comigo, vocês que são mais de 160 mil pessoas que estão aqui comigo, saibam de cor e salteado quais são esses tipos de massa, quantas massas são que é preciso para fazer qualquer tipo de pão e qual é a massa mais difícil e qual é a massa mais fácil. Sabendo disso, eu tenho como e sei como montar esse curso de modo que eu tenha o que falar diretamente para você. Qual é a sua dúvida, qual é o seu erro e qual é o seu acerto. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui, que eu não vou ocupar o tempo de vocês muito, porque eu sei que tempo é valioso. Então, vou ficando por aqui, te vejo em breve, nós vamos fazer outro vídeo aqui, mais aulas, fazer mais pães modelados, para deixar vocês craques nessa nossa nova empreitada. Eu preciso de vocês craques em pães modelados, porque o ideal da gente, o ideal meu e o ideal da gente é tornar vocês especialistas em transformar as receitas do caderninho da vovó em objetos de desejo aos olhos de quem vê. Então, sendo assim, vou ficando por aqui. Beijo para todo mundo e até a próxima aula. Vem comigo que no caminho eu te conto tudo.